A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos, deixar aqui para a meditação dos irmãos, das irmãs, né, que gosta de meditar na palavra de Deus, que procura andar direito na palavra de Deus, dentro da sã doutrina, que gosta de andar em santidade. Aqui o próprio Jesus nos falando, né, irmão? Quando essa terra se findar, quando ele formar, trazer a nova Jerusalém, que estender aqui na terra, que ela está preparada de Deus da fundação do mundo, o que aconteceu no passado já não existe mais, não vai existir mais. E você vai ver a vitória que você vai receber, né? Por ter passado, por ter sofrido, por ter padecido, esperando essa vitória chegar. Irmão, vale a pena sofrer pelo amor de Cristo. E vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra é passada, o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarão, e eles serão meu povo. Eu mesmo, Deus, estará com ele, e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte das águas da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será os meus filhos. Mas contra os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Glória a Deus. Irmão, aqui está falando. Muitos cristãos, irmão, que se diz cristão, crente, mas não são cristãos, não vão ser salvos. Sabe por causa de quê? Porque aqui a própria palavra de Deus, ela fala claramente: ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, os abomináveis, os homicidas, os fornicários. Quem é os fornicários? É aqueles que vivem junto e não casou ainda. Irmão, se você vive junto, não casou ainda, procura acertar a sua vida diante de Deus, porque Jesus pode voltar hoje, você vai ficar para trás. Não, mas eu estou servindo a Jesus, eu sou obreiro, mas está em fornicação. Está falando aqui claramente, ficarão para trás. Fazer a obra de Deus não significa se você vai ser salvo, não. O que significa que você te dá direito, que você obedece a palavra e cumpre e anda em santidade. Aí você não está em santidade e não está cumprindo a palavra. Por quê? Está escrito aqui, os fornicários ficaram de fora. Os pastores que têm as ovelhas aí que não pode casar, procura fazer o casamento delas, faz o casamento dela, porque assim aconteceu comigo. No passado eu não pude casar, comuniquei a igreja foi e pagou o casamento. Pagou lá no cartório. Então, irmão, acerta a vida das ovelhas, porque você vai dar conta. Então, irmão, procura acertar a sua vida, porque está falando claramente que ficarão de fora os fornicários, os feiticeiros, os abomináveis e os que mentem, os mentirosos. Irmão, o que eu quero dizer e vou falar nessa manhã, que muitos crentes não vão se salvar. Porque o que mais tem dentro da igreja, meus irmãos, é crente mentiroso. Mente até em cima do púlpito no lugar santo. Pode ver muitos pregadores da palavra, homens de grau alto,
Fala assim, Deus está mandando falar com você e Deus não está mandando falar, já mentiu. Deus vai te dar uma benção, Deus não falou que vai te dar. Nós devemos falar quando Deus manda nós falar, que nós escutamos a voz de Deus. Já mentiu. No lugar santo, está profanando o lugar santo. E aqui está falando que os mentirosos vão ficar de fora. Não vão herdar. Então, irmão, muitos mentem dentro da congregação. Começa a falar em língua estranha, não é o Espírito Santo de Deus, né? Já mente dizendo, eis que eu sou seu Deus, ele não é Deus, ele é a carne, o nosso Deus não está usando ele, que Deus não entra no corpo de ninguém, quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. Então muitos vão ficar para trás. Jesus, ele não vai pegar ninguém desapercebido. Lá mais na frente, em Apocalipse, ele fala que envia as coisas às igrejas e está testificando. Ele está testificando tudo o que está acontecendo na igreja. Ele está vendo. Quando ele diz que está testificando, ele está presenciando. Ele está vendo. E mais atrás ainda fala, e eu envio o meu anjo para testificar todas as coisas na igreja também. O que quer dizer? Que o anjo está com um livro dentro da igreja escrevendo tudo o que nós fazemos de errado. Ou certo ou errado, ele está anotando para naquele grande dia do trono branco, quando surgir nas nuvens, para prestar conta diante do Senhor, que todas as nações vai dobrar seu joelho, vai prestar conta, vai ser aberto o primeiro livro. E o segundo livro, são 2 livros, o da vida e o outro que é o de prestação de conta, que vai ter que prestar conta a Deus. Vai abrir e vai estar escrito todas as nossas obras ali. Vai ter que prestar conta a Deus. Então, irmão, você para de mentir dentro da congregação. Que você, eu vou falar uma coisa para vocês que não sabe e poucos pastores sabem. Que quando você causa uma mentira em qualquer lugar, você está apagando o seu nome do livro da vida, porque o pai da mentira é Satanás, você está fazendo a vontade dele. Então tem muitos crentes riscando o nome dele do livro da vida com a mentira. Ele apaga, ele propriamente apaga contando mentira. Porque ele não está andando na luz, ele não está na verdade. Se você quiser permanecer, que o seu nome seja permanecido, escrito no livro da vida, para de mentir. Porque o que apaga o nosso nome do livro da vida é a mentira que prega. Porque você não está fazendo a vontade de Deus, o pai da mentira é Satanás, se você mente, você está fazendo a vontade de Satanás. Então é escrito o seu nome lá no inferno e apagado lá em cima. Se você reconciliar, parar de mentir, pedir perdão a Deus, Deus envia o anjo para apagar seu nome lá embaixo e acende de novo. Mas se você contar outra mentira, seu nome é apagado. Você está apagando o nome. Quantas pessoas apagam o nome dele no livro da vida, contando mentira o dia todo, irmão? E aqui fala claramente, os mentirosos não herdarão o céu, os idólatras. Quem é os idólatras? É aquele que idolatra. Jogo de futebol, aqueles crentes que tem título que adora os futebol, que é clube disso, clube daquilo, que é Flamengo, que é Vasco, vou falar logo, tá entendendo? Isso é ídolo, é pecado dentro da Bíblia. Tem muitos crentes aí que tem clube social. Você tem que adorar só o Senhor, seu Deus. Você está em pecado. Aqui está falando. Os idólatras vão ficar de fora. Isso é idolatria. E aquelas pessoas também que não é cristão que adoram mais. Ou aquele que adora o seu filho, nós devemos adorar só seu Deus. O nosso filho nós ama, mas nós não devemos que ele tome o lugar de Deus. Vários tipos de adoração. Aquele que adora imagem de televisão, que gosta de ficar prostrado, ficarão de fora, meus irmãos. Porque a imagem também, não adianta. Eu canso de falar. Isso não agrada a Deus. Então o próprio Jesus já está alertando, e Deus diz agora, há muito tempo, que vão ficar de fora. Os idólatras, os feiticeiros, os que cometem feitiçaria, bruxaria, os que andam em fornicação, que moram junto não casa, procura acertar sua vida no dia chamado hoje, que Jesus pode voltar hoje ou amanhã. Os que se prostituem, irmão, tem muitos crentes dentro da igreja se prostituindo. Deus não tem parte na iniquidade. Todos ficarão de fora. Os afeminados.
A igreja de afeminado, irmão, está escrito na palavra que é abominação, o Senhor seu Deus, o varão, o homem, não deve deitar como mulher, está escrito na palavra de Deus. Engraçado que eles lê a Bíblia e profana a Bíblia, anda com a Bíblia na mão, sabe que é pecado, ainda abre igreja de afeminado. Um homem casando com um homem, irmão, são igreja de Satanás. Dentro da palavra está escrito: o varão não deve deitar como mulher, porque ele é semelhança de Deus, ele foi feito semelhança de Deus. Ele está escandalizando e envergonhando a Deus. Por isso que eu falo, nem todo evangelho, nem todas as igrejas é salva, tem igreja satânica. Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino do céu. Satanás levantou esses homens afeminados nos dias de hoje para escandalizar, para profanar, mas é para a própria perdição dele. Porque não entrarão, está escrito aqui, os afeminados não entrarão. E por que ele está pregando a salvação? Se não há salvação nele. Jesus está longe dele, irmão. Isso é um escandalizador. Por causa de que Sodoma e Gomorra foi destruído no passado? Por causa desses homens escandalizadores que tinha lá. Deitava o próprio cara, quando o anjo chegou na cidade para conhecer a cidade, ele mandou Ló jogar o anjo para fora, que ele queria conhecer o anjo. Não conhecer é o deitar. Irmão, é abominável, está escrito na palavra de Deus. E por que hoje muitos homens afeminados estão abrindo igreja evangélica? Não, pode ser evangélica, mas não é de Deus, é do diabo. Porque o varão não deve deitar como mulher, porque ele é semelhança de Deus. Está escrito isso na palavra. E muitos andam com a verdade na mão e não obedecem. E a desobediência. Para a pessoa que conhece o evangelho e não obedece, a condenação dobra para ele 10 vezes mais. Ele é condenado 10 vezes mais. Então, irmão, essas pessoas não estão procurando a salvação. Ele está procurando a condenação dobrada. A cada pecado que ele faz, ele vai dobrando a condenação dele. É melhor não conhecer o evangelho do que conhecer e não obedecer. Há mais rigor para ele naquele dia do que para Sodoma e Gomorra. Irmão, a palavra de Deus, Jesus não vai pegar ninguém por inocente, que está escrito aqui. O próprio Jesus testificando, foi ele que deixou. Então, irmão, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Muitos não estão obedecendo. A igreja hoje está uma bagunça. Tem que botar ordem na igreja, irmão. Os dirigentes têm medo de botar ordem na igreja e ver a igreja vazia. O que adianta a igreja estar cheia e parar no fogo do inferno e ninguém subir para o céu? É a mesma coisa que está vazia, irmão. É melhor ter 2, 3 dentro da igreja, na obediência, na santidade, no espírito unido, que é onde está 1, 2 ou 3 ali reunido, falando o nome de Jesus, Deus está presente, do que está a igreja cheia. Não é quantidade, é qualidade. Irmão, está bem escrito aqui. Ficarão de fora. Então não adianta você querer afrontar, querer entrar, forçar para entrar, porque essa porta é a única que ninguém romba para entrar. Não é por força nem por violência, é pela vontade. Se você não teve a vontade de servir e seguir a Deus, de obedecer, então você não vai entrar, meu irmão. Não adianta querer fazer violência com Deus, que não vai entrar. Você já está lançado, você já está lançando você mesmo fora do reino do céu, com sua própria. Você está se ajogando igual aquelas pessoas que querem tirar a vida, se ajoga no precipício abaixo, igual o Judas fez, pendurou a corda e se ajogou. Você está sendo o espírito de Judas na sua vida, você está se lançando no precipício e achando que está entrando na cidade santa. Você está entrando, se lançando, se ajogando no fogo do inferno, meu irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito em Apocalipse. Jesus te ama, irmão. Procura acertar a sua vida. Se você mora junto, tá? E está fazendo a obra de Deus, Deus entende, tá? Não se preocupa não, mas se esforça para acertar a sua vida diante de Deus, para você não ficar para trás, porque Jesus te ama. Fica na paz do Senhor Jesus. Isso aqui, irmão, é a palavra para os irmãos meditar, para que os irmãos venham despertar, para não perder o tempo de vocês dentro da igreja. E quando Jesus voltar, vocês ficar para trás, porque Jesus não tem prazer nisso, não. E nem nós quer ver a perdição de ninguém. Por isso que eu prego assim, para que eu quero que todos se salvem.
mas para se salvar tem que obedecer e andar na santidade e na sã doutrina, tá? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa, meus irmãos, falar melhor em cada coração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém?